Olá pessoas! Nesta aula vamos ver dois conceitos importantes que vão nos ajudar a resolver problemas relacionados à luz e sombra, tanto na fase de esboço quanto na fase de acabamentos. O primeiro conceito que a gente vai ver é Shadow Mapping, e essas noções a gente vai aplicar no começo do desenho, ainda na fase de esboço. Vamos tentar entender como é que funciona. Imagina que a gente quer desenhar esse objeto, esse ovo, que está iluminado de uma determinada maneira, com determinadas condições de luz e sombra. Se no nosso esboço a gente ignorar a luz e sombra e considerar apenas as formas do objeto, o nosso esboço vai ser basicamente uma forma oval, uma linha curva circular, né, que representa a forma desse objeto. Todas as qualidades da luz e da sombra foram totalmente ignoradas nesse caso, mas a gente pode incluir na fase do esboço algumas linhas que já representem áreas de luz e sombra, e é justamente nisso que consiste o Shadow Mapping, seria fazer uma espécie de mapeamento das sombras ainda na fase do esboço, antes de adicionar os tons. Então, considerando o Shadow Mapping, a gente poderia desenvolver esse esboço um pouco mais e adicionar algumas outras linhas que representassem áreas de luzes e áreas de sombra. Por exemplo, a área da sombra projetada, essa forma oval que representa essa outra forma oval que representa a área que a sombra projetada se encaixa. A gente poderia adicionar ainda o terminador, que é aquela linha que separa a área de luz da área de sombra. Se a gente olhar na imagem original, a gente vê que não existe uma linha muito definida ou muito nítida, digamos assim. Existe uma área de degradê, a gente vê que a luz vai gradualmente escurecendo até se transformar em área de sombra. Então tudo isso fica meio difuso, meio desfocado. No esboço, porém, é útil se a gente demarcar essa linha de uma forma definida. Eventualmente, nos acabamentos, a gente acaba transformando ela de novo num degradê, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Mas na fase do esboço é legal ter essas áreas de claros e escuros delimitadas. Facilita o processo de construção do desenho. Então, o terminador é mais uma coisa que a gente pode adicionar. Tem outras informações de luz e sombra que a gente pode considerar ainda na fase do esboço para fazer o Shadow Mapping, como, por exemplo, separar a área de crista da sombra da área de luz refletida. Toda essa parte aqui embaixo pega a luz refletida do chão, ou nesse caso da mesa, e fica um pouco mais clara. Nota que são tons diferentes, de fato aqui a gente tem um tom mais escuro e toda essa área está um pouco mais clara, quase tão clara quanto a área de luz. E a gente pode ainda demarcar a área de realce, aquele brilhozinho onde pega uma luz mais vibrante ali no lado direito do objeto. E a gente pode ainda também demarcar a área de oclusão da sombra projetada, que é aquela área onde você não pega nem luz direta, nem luz refletida. E nota como de fato a tonalidade da sombra é mais densa, é mais escura nessa área do que nas bordas, né? Basicamente segue aquela lógica de luz e sombra, luzes de um lado, sombra do outro, de acordo com a incidência da luz naquele objeto. Então a ideia do Shadow Mapping consiste em você inserir a percepção de luzes e sombras ainda na fase do esboço e utilizar algumas linhas adicionais para demarcar essas áreas de claros e escuros antes de partir para os preenchimentos. Então o nosso esboço dessa cena, desse objeto, considerando a luz e a sombra, fazendo além do esboço do formato do objeto em si, também o Shadow Mapping, ele se pareceria provavelmente com isso, né? Então a gente teria, além da forma do objeto, também a forma das luzes e das sombras. Basicamente, fazer o Shadow Mapping é simplesmente isso. O segundo conceito que a gente precisa entender hoje é blending. Blend, em inglês, significa mesclar ou misturar. Então seria basicamente a ideia de você fundir ou mesclar diferentes tons de cinza no intuito de criar áreas mais suaves. É basicamente passar de um estado como esse, onde você tem áreas de tons muito definidas e separadas, para um estado como esse, onde você tem uma transição gradual entre esses tons. Então nota que basicamente o que existe é, em vez de ter essas bordas muito definidas entre as separações de tons, a gente borra as coisas, torna elas mais difusas e um pouco mais misturadas também. Basicamente passar disso aqui para isso aqui. Então, nota que existe, tanto na parte de cima quanto nesse exemplo de baixo, a gente tem a mesma gradação tonal. Então, o escuro, tanto em cima quanto embaixo, corresponde ao mesmo valor na escala tonal. Assim como o médio, embora o médio aqui ele esteja mais difundido, mas se você notar, essa área bem do meio corresponde justamente a esse tom. E ele vai até o claro. O que muda de um para outro não são os valores tonais,
e sim como acontece a passagem de um tom para outro. Enquanto aqui em cima a gente tem bordas definidas, separando uma área tonal da outra, aqui a gente tem bordas difusas. Então, cria justamente essa mistura tonal que a gente percebe como um degradê, ou uma passagem gradual. Seria basicamente transformar a ilustração nesse estado, onde você tem áreas tonais, mas elas são todas muito bem demarcadas e definidas, né, bem separadas, para esse estado onde você tem algumas áreas que têm uma certa definição, como aqui, nota que as definições, as separações tonais foram conservadas ainda tão nítidas, mas a gente tem outras áreas onde a gente não precisa ter essa separação tão nítida e pode ter áreas de degradê maior. Voltando aqui para a gente comparar novamente, todas as arestas de sombra muito nítidas e aqui algumas áreas suavizadas fazendo esse processo do blending, misturando os tons próximos para criar degradês. Observando aqui uma fotografia, onde fica mais fácil de a gente perceber essas diferenças, a gente tem basicamente a área de luz, a área de sombra, né? Aqui a gente tem um terminador, sombra projetada, vocês devem lembrar. Mas tem algumas dessas partes que têm características diferentes uma das outras. Geralmente, nas bordas do objeto, por exemplo, a gente tem arestas nítidas, onde a gente tem formas definidas. É como se existisse, de fato, uma linha demarcando a separação de onde é o objeto para onde é o espaço negativo. Já no terminador, por exemplo, a gente tem uma aresta difusa. A gente chama de aresta difusa porque o terminador, de fato, ele funciona como aresta, ele separa a área de luz da área de sombra, mas ele não é tão nítido quanto as bordas do objeto. Ele é um degradê, ele é como se fosse uma linha muito desfocada. Já nas bordas da sombra projetada, a gente tem algo no meio termo. Não é tão nítida quanto as bordas do objeto, também não é tão difusa quanto o terminador. Ela é ligeiramente nítida. Ela fica parecendo um pouco desfocada. Então a gente precisa perceber essas qualidades nas arestas de luzes e sombras para que a gente possa aplicar a noção do blending nos nossos desenhos de uma forma mais eficaz. Uma coisa importante de observar é que, dependendo da forma do objeto, as arestas podem ter qualidades diferentes. Então, em formas esféricas ou arredondadas, né, geralmente você tem arestas mais difusas, separando as áreas de luz e sombras. Então, aqui no ovo, por exemplo, a gente tem luz, sombra e a separação entre um e outro é um degradê. Já em formas retangulares, como um cubo ou uma caixa, a gente tem arestas nítidas, porque as áreas de luz e sombras são definidas não pela passagem gradual, mas pela mudança brusca de planos. Então você tem o topo da caixa, a frente da caixa, uma lateral da caixa, e todos esses planos são muito bem definidos, pegam luz em intensidades diferentes. Por isso a gente tem arestas nítidas separando essas áreas tonais, e faz sentido ser assim nas formas retangulares. Já nas arredondadas, justamente para sugerir esse arredondamento suave, progressivo, faz mais sentido que as separações de claros e escuros sejam por meio de arestas menos definidas. Né? Mas nota que a sombra projetada acaba sendo uma aresta ligeiramente nítida, ligeiramente difusa, tanto em um caso quanto no outro. Então funciona da mesma forma para a sombra projetada, o que muda é só a separação tonal no próprio objeto. Vamos tentar ver um exemplo um pouco mais prático. Vamos supor que a gente quer desenhar a Jigglypuff a partir dessa referência. Então a gente tem aí uma ilustração onde você tem luzes e sombras, claros e escuros, e tem algumas arestas que são nítidas e algumas arestas que são difusas. Se a gente fosse fazer esse desenho, o primeiro passo seria a gente fazer um primeiro esboço linear, talvez num primeiro momento ainda não incluir o shadow mapping, desenhar apenas realmente o personagem, e aí o nosso desenho se pareceria mais ou menos com isso. Numa segunda etapa do esboço, a gente poderia incluir o shadow mapping e a gente adicionaria algumas informações. Colocaria as linhas que separam as luzes e sombras, mesmo aquelas onde a separação de luzes e sombras é muito difusa, mas é interessante que a gente tenha essa linha demarcando. Nota que aqui na referência a gente consegue ter um senso de que é mais ou menos aqui onde a gente tem a separação de luz e sombra. Né? Não é uma ciência exata, então pode ter uma pequena variação aí de posição, mas a gente tem uma noção aproximada pelo nosso olhômetro. E da mesma forma também adicionando aqui também a sombra projetada e as áreas de luz e sombra em todas as outras partes do personagem, onde a gente conseguir perceber essas diferenças de tom que sejam mais visíveis. Um terceiro momento do desenho, então, entraria justamente agora na parte dos valores. A gente pegaria o esboço linear com o shadow mapping
e preencheria essas áreas de tons. Quais seriam os tons predominantes em algumas dessas áreas? Nota que ainda não existe nenhum efeito de degradê ou suavização. É como se fosse uma ilustração chapada, 2D, né? Como se fosse algo vetorial, onde você tem áreas muito definidas para todas as divisões de luz e sombra. Isso normalmente é chamado blocagem. Uma fase de blocagem de tons seria um momento do desenho em que você está apenas fazendo os preenchimentos, mas sem se preocupar com a aparência deles ainda. O que você precisa é só determinar que tom você vai ter em cada parte. E por último, e agora sim é que entra o conceito do blending, a gente pode fazer justamente a mesclagem dos tons, ou tornar as arestas que dividem os claros dos escuros menos nítidas e mais difusas, dependendo de como a gente quiser. Vai ter alguns casos em que a gente vai querer arestas muito difusas, em alguns casos arestas um pouco menos difusas, um pouco mais nítidas, mas não totalmente nítidas, e em alguns casos a gente precisa de arestas muito nítidas, separações muito definidas entre claros e escuros. E aí cabe a nós, desenhistas, julgarmos em que casos, em que partes do desenho a gente pode usar de um jeito ou de outro. Então o blending consiste justamente nessa última fase de suavização das separações tonais, das áreas de tons, onde a gente pode criar degradês de intensidades diferentes dependendo do tipo de efeito que a gente quiser atingir.